Tá no ar o Radicalcast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. Hoje nós temos um papo muito legal com o pastor Sérgio, que é pastor-presidente do Ministério Evangelístico Tálamo, que é a Meta, e é radical desde 2021. Temos também o pastor Caio, que é pastor da Meta Palmares, pós-graduado em psicanálise clínica e é radical desde 2021 também. Sejam muito bem-vindos, pastor Caio Obrigado, pastor Sérgio. e pastor Sérgio. Queria saber um pouquinho da experiência de vocês. Conta como vocês chegaram ao Radical, como é ser pastor-presidente da Meta, que é uma igreja base do Radical também. Como a gente chegou no Radical? Nós iríamos iniciar o encontro com Deus, né? A gente queria fazer lá na igreja, porém, ele foi convidado e falou, ó, eu vou, se for legal, você vai. Uhum. O engraçado foi que ele foi e não quis me falar nada quando ele voltou. Você ficou, o que E aconteceu? eu fiquei, o que aconteceu? Como é que é? E ele não quis falar. É radical. É radical. Eu falei, tá bom, então eu vou. Fui impactado e assim, falo para todo mundo ir, para todo mundo poder ir, porque da forma que Deus mudou aquilo que eu enxergava como evangelho, aquilo que eu enxergava como cristianismo, mudou muito e ele foi instrumento para isso. Isso, ele esqueceu de falar quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o que aconteceu quando eu cheguei em casa? Tava ele, a minha esposa, a minha nora, né, Carol, e todo mundo lá em casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eles olharam para mim e falaram assim, ué, pensei que você fosse chegar dando cambalhota, né? Foi pro retiro espiritual dando cambalhota. Aí eu falei assim, ó, não mudou assim não, mudou aqui, ó, aqui dentro e aqui dentro. Falei para eles. Sabe? Aí eu falei, não foi externo, foi aqui dentro e aqui dentro. Amém. Né? Foi assim que eu falei para eles, vocês vão, sabe? E o Radical, realmente, como ele falou, mudou muito. A Carol, ela tinha, como é que é o nome dela? Ela tinha courofobia. Fobia à máscara. Nossa. Tudo isso. Uhum. E um monte de coisa foi curado no Radical. Foi. Entendeu? Um monte de coisa. Muita coisa. Muita coisa. E assim, e que fim levou o encontro com Deus? Não fizemos. Virou Radical. Aí vimos o Radical e o Radical hoje está na veia, né? Claro que nós temos outros eventos na igreja também, Sim. mas o Radical hoje está na veia. Desde quando nós passamos, nós não deixamos de ir A gente vestiu a camisa mesmo do Radical. Entendeu? Muito bom. Amém. E ser pastor-presidente da Meta, a Meta surgiu, foi Deus que quis. Não foi, eu não iria abrir igreja, eu estava muito, assim, triste. Eu falei assim, vou servir a Deus numa igreja que tenha 5.000 pessoas, vou lá trabalhar, não quero. Aí uma noite Deus, eu não sei se foi sonho, foi visão, revelação, até hoje eu não sei o que foi. Eu sei que a gente orou, eu e minha esposa. Aí quando eu deitei, assim do lado dela, aí eu levantei, olhei para ela, estava dormindo, peguei o papel, a caneta, uma voz bem clara, bem forte, falou para mim assim, pega o papel e caneta. Aí uma luz assim, forte, assim do lado direito, que eu não conseguia olhar para a luz. Escreve, Ministério Evangelístico Tálamo, escrevi, falou, vai ficar conhecido como Meta. E o interessante que essa voz falou assim para mim assim, ó, e os teus filhos estarão lá com você. Nossa. Nesse momento, o pastor Caio era pastor da igreja de Nova Vida. Ele foi ordenado lá na igreja de Nova Vida. Entendeu? O pastor Caio era pastor da igreja de Nova Vida. E a minha filha estava no mundão, nos pagodes da vida. Uhum. E Deus falou aquilo ali. Aí, quando ele falou, os teus filhos vão estar lá com você, de repente a luz sumiu, parou e eu estava deitado do lado da minha esposa. Não estava em pé. Eu olhei. Aí levantei o papel, a caneta estava no mesmo lugar. Peguei e escrevi. Aí acordei e falei isso para ela. Então a Meta, ela surgiu primeiro lá no coração de Deus, né? Para depois, e ser pastor-presidente lá é muito gratificante. O evangelho, vocês sabem, que é uma luta muito grande, mas tem algo que vem dentro da gente que é muito maior, né? Então a gente não para por isso, entendeu? Por isso que isso é ser pastor-presidente da Meta. A gente está sempre lá lutando. Essa semana mesmo a gente está lá na festa lá, né, de aniversário da igreja. Faz 7 anos esse ano, a nossa igreja, né? Faz 7 anos certinho e a gente está lá comemorando esse ano. Que bênção. Agora, pastor Sérgio, como é ser radical para você? Ser radical, para mim, é a gente voltar, como a palavra diz, voltar à raiz. Voltar no primeiro
amor, voltar nas primeiras obras. Por quê? Eu não deixo, eu sempre falo isso na nossa igreja. Falo de altar, falo assim, ó. Vocês, às vezes, vocês ficam fracos porque querem. Porque tem o radical. Sempre que eu vou no radical, eu volto de lá mais forte. Eu falo isso para eles, sabe? Porque a melhor coisa que tem é você trabalhar com pessoas e ajudar pessoas, sabe? Então, quando eu vejo aquilo ali me fortalece. Quando eu vejo alguém que vocês sabem como é, né, passando por alguma dificuldade, que ali o radical ajudou aquela pessoa, aquilo ali me fortalece. Então, eu venho de lá fortalecido. Isso é ser radical. Glória a Deus. Pastor Caio, o que é ser radical para você? Para mim, eu usei uma palavra com um amigo no outro dia. Eu falei para ele que o Davi, na palavra de Deus, ele usava muito neologismo, né? Palavras novas, palavras que ele criou. E eu falei para o amigo, eu falei, ó, Davi usava neologismo, então eu quero usar também. Então, ser radical para mim é camaleonizar. O camaleão normalmente ele vê, toca e transforma. Então, ser radical para mim é eu vi como funcionava o radical, toquei no radical, o radical me tocou e transformou a minha vida. Então, ser radical para mim é transformação. Uau! Muito bom. E Pastor Caio, você está pastoreando também agora, né? E que a gente acabou de Menino. saber que foi algo que Deus já te falou que aconteceria. E como está sendo pastorear? Como ele disse no início, né, pastorear é luta, né? O evangelho é luta, sempre, né? É a minha primeira experiência como pastor dirigente, né? Dirigindo uma igreja mesmo, porque eu era pastor auxiliar na outra denominação. É difícil, é luta, mas assim, é gratificante. É gratificante por quê? Porque você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando você se coloca à disposição de Deus, não tem como dar errado. Porque tudo que Deus faz e tudo que Deus manda fazer é garantia de que vai dar certo. Entendeu? E a gente trabalha na fé. Porque o problema é que às vezes a gente acha que tá dando errado e tá dando errado porque Deus quer que dê errado. Não, é porque às vezes o que parece ser errado para nós faz parte do percurso de Deus, né? Então, assim, por mais difícil que pareça, é gratificante pastorear, cuidar de vidas, você está ali acompanhando vidas, ajudando, trabalhando em prol das vidas, em prol do reino de Deus, é muito bom, muito gratificante. Difícil, mas gratificante. Que bom. Eu até falei para ele assim, eu falei, só vem perder um pouquinho de cabelo. Faz parte. Faz parte, Pois com é, certeza. não tem jeito. Agora. Pode falar. A gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão de mordomia, né? E a gente sabe que vocês, né, têm um pouquinho para falar sobre isso. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a mordomia cristã. Sim, eu falo lá na nossa igreja, a gente tem um seminário lá. E eu falo para eles que a mordomia cristã é a matéria mais importante de qualquer seminário, é a mais importante de todas. Ainda que você goste de uma, goste de outra. Por quê? A mordomia cristã é a responsabilidade que um crente tem de zelar pelas coisas de Deus, seja ela material ou espiritual. Sabe? Isso é mordomia, de zelar e cuidar. E a mordomia cristã, por ser material e espiritual, ela abrange tudo. Sabe o que é tudo? A mordomia cristã, você tem que cuidar da igreja, cuidar a mordomia do amor, que chama amor ao próximo. Então, cuidar do teu irmão. Se é espiritual, tem uma coisa que a gente não leva muito assim ao pé da letra, mas a gente tem que levar. A mordomia cristã, por exemplo, o salmista ele diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Olha só, os filhos não são herança nossa. Por ser herança dele, na mordomia, a gente como mordomo, a gente tem que cuidar bem dos filhos. Nos ensinamentos, né? Sim. Tem um ditado aí no mundo que fala que água demais mata a planta, né? Assim, água demais mata a planta. Então, tudo demais, até para os filhos, vai fazer ruim para eles. Carinho demais vai fazer ruim para eles. Amor demais vai fazer ruim para eles. E quando chegar na hora de você pegar a herança que não é nossa, está escrito lá que é do Senhor, Sim. na mordomia, e você entregar a herança de volta para o Senhor, como é que vai ser? Entendeu? Então, a mordomia cristã, ela é a matéria mais importante da nossa vida. Para o cristão, quando ele consegue aprender aquilo ali, sabe? Aprender que na mordomia, um mordomo tem um senhor, né? Sim. Todo mordomo tem um senhor, alguém que dita tudo, dita regras, princípios, normas, sabe?
E ele tem que seguir aquilo ali. Então, quando ele coloca aquilo no coração, o que que acontece com um cristão? Ele vai bem ali na casa do Senhor, né? Isso, não 100%, que a gente não vai conseguir ser 100%, né? Mas pelo menos a gente vai beirar aí os 80%, sabe? Ali de zelar, cuidar das coisas de Deus, entendeu? Cuidar das coisas espirituais, sabe? E tudo isso entra no espiritual. Entra no espiritual corpo, alma, entra no espiritual mente, né? E mente o pastor Caio, né? Sim. O pastor Caio pode falar. E por que que eu sou apaixonado por mordomia cristã também? Porque eu também sou assistente social, né? Então, o assistente social, ele gosta. Tem muito disso também, né? Tem muitas dessas coisas também. Né? Então, a formação minha também é de assistente social. Então, tem muito disso de amor, se preocupar também com a pessoa, entendeu? Então, na mordomia é isso tudo. O problema é que nem todo mundo quer ser mordomo, né? Sim. Porque o mordomo, às vezes, é uma posição ingrata, entre aspas. Por quê? Porque você está cuidando de algo que não é seu. Sim. E muita gente, às vezes, prefere cuidar daquilo que é meu. É meu, eu cuido. Não é meu, eu não cuido. Mas quando a gente começa a entender que o que a gente está cuidando é muito maior do que quem nós mesmos nós somos, a gente começa a viver o verdadeiro evangelho, né? Então, ser mordomo é verdadeiramente você entender que nada é seu, você está cuidando de algo que é de alguém, e alguém que é muito maior, né? Nosso Deus. E esse alguém diz que um dia ele vai pedir conta, tá escrito, né? Sim. Que ele vai pedir conta da gente, né? O atitude radical, eu vejo muito isso na atitude radical, sabe? A mordomia sendo exercida ali naquele momento, sabe? Pessoas ali precisando, sabe? Então, se é cuidar da coisa material e espiritual, né? O radical ele começa a cuidar das coisas espirituais ali, porque eu tenho testemunhos lá na nossa igreja. Tem um pessoal lá que trabalha na logística, né? Na logística, que é a Cris, né? O Edson também. E Então, Marcelo, o presbítero Marcelo também, ele trabalha lá também. O que que aconteceu com eles, com a Cris? A Cris chegou ali totalmente destruída, sabe, destruída. E ela mesma fala, hoje em dia, ela foi curada de depressão, sabe, foi curada de síndrome do pânico. síndrome do pânico. E ela fala isso e foi lá no Atitude Radical, entendeu? Uhum. Então, o Atitude Radical também exerce muito bem a mordomia ali naquele lugar. Então, isso também que também me fez me apaixonar por ali, sabe, ali, mostrando o caminho do amor ao próximo. Então, aquilo ali me fez apaixonar. Essa moça que ele está Tremendamente. falando, que é a Cris, ela é uma antes e uma depois do radical. Se Uou. lá a gente tem o costume de fazer o antes e o depois. Sim. No Se radical. vocês pegarem e olharem os vídeos, né, e o vídeo dela antes e o vídeo depois, você vai ver que o semblante dela mudou. Depois que ela passou pelo Que é radical. algo que vai sendo de dentro pra fora, né? É isso aí. E aí, na mordomia cristã, basicamente seria a gente entender que nós somos apenas mordomos do que Deus preparou pra gente aqui, né? Exatamente. E quais seriam esses princípios? Como aplicar esses princípios na nossa vida? Porque hoje, quando a gente olha a sociedade, nosso mundo, nós estamos sendo bombardeados a todo tempo para sermos egoístas, para olharmos pra gente, para termos coisas e conquistarmos coisas. E como a gente faz para aplicar esse princípio da mordomia cristã na nossa vida? Para o cristão, né, é muito difícil. A gente que torna as coisas um pouquinho difíceis, né? É um pouquinho difícil. Por quê? Porque, é claro, tá lá. Normas e princípios, quem dita é Deus, né? Ele é o Senhor pra gente. Quando ele fala assim, dá um exemplo, vós mulheres, sabe? Amai os vossos maridos, tal, aquela coisa toda, sujeitai-vos, né? E tem muita gente que às vezes leva o sujeitar para o lado que não tem nada a ver, e muitas mulheres às vezes não quer. Aí vai, vós homens, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. E acontece da mesma forma, né? Olha, não provoque a ira nos filhos, os filhos, obedeçam aos seus pais. São normas, sabe, que Deus colocou pra gente. Eu dei como exemplo isso, normas para que a gente siga e fique tudo bem. Vou te dar um exemplo. Quando Deus faz isso, Deus ele está organizando uma coisa. Está escrito que Deus é um Deus ordeiro, né? Então ele organiza tudo. Deus ele sempre quer paz dentro de uma casa, dentro de um lar, sabe? Então a gente pode aplicar, se a gente olhar, sabe, mais para isso e menos do que às vezes a sociedade quer impor sobre nós, entendeu, cristão? Se a gente olhar mais para a palavra de Deus do que o nosso Senhor quer,
na mordomia, a gente consegue aplicar aquilo ali, sabe? Consegue porque eu vou respeitar o firmo vai me respeitar. Se a mordomia, a mais importante é a mordomia do amor, então eu não quero pro firmo, eu não quero que aconteça com o firmo, não é isso? Porque eu não quero que aconteça comigo, não é isso? Então, as normas estão ali, a gente pode aplicar, sabe? Agora, basta a gente deixar de ser egoísta, basta a gente deixar de olhar só para nós mesmos, né? E olhar para o entorno, sabe? Que a gente vai ver que quando a gente cuida de alguém, automaticamente Deus cuida da gente, entendeu? Isso é automático, entendeu? O grande problema são os ruídos que a gente enfrenta no meio do caminho, né? Porque hoje a gente tem acesso à internet, então você vai ver alguém falando que está dominando a mordomia cristã ou te induzindo a pensamentos que são até contra os seus princípios, e aquilo ali acaba vindo contra aquilo que você prega e aquilo que você aprendeu, né? Hoje em dia a informação está muito fácil, então ao invés de você pensar no próximo, né, você acaba pensando em você. E hoje o grande problema da internet, né, de alguns coaches aí, é que você precisa pensar em você sempre. Sim. Pense em você, faz e tudo para você, esqueça das pessoas. Mas não, mas a mordomia do amor não. A mordomia do amor é você pensar no próximo, assim como a palavra de Deus diz. É você pensar em você e pensar no próximo. Se eu posso fazer com que o amor seja exercitado na minha vida de forma progressiva, talvez, devagarinho, eu vou fazer com que isso seja também na vida do meu irmão. Entendeu? Eu tenho que entender que não só para mim, mas para ele também, independente de quem seja, né? Essa também é a questão. Independente de fazer o bem sem olhar a quem, né? Independente de quem seja, eu tenho que fazer o bem. Eu olho para ele, eu amo assim como Deus me ensina a amar. Essa é a mordomia. E fazendo um link rápido de mordomia e fim dos tempos, assim, né? Uhum. Jesus, ele falou que quando estivesse perto dele vir, as pessoas iriam casar e dar em casamento. Aí a gente para analisar e pensar. O que tem a ver casar e dar em casamento? O que tem de errado nisso? Parece algo bom, né? Parece algo Quando bom, a gente né? olha. Mas não tem problema nenhum. Sabe o que Jesus estava querendo dizer pra gente? Que quando ele estivesse perto dele chegar, as pessoas iam estar preocupadas com elas mesmas. Entendeu? Ou seja, o Deus dela seria o ventre, né? Jesus vem falando muito disso, vem falando de Mamon, né? E então, Jesus falou isso, não tem problema nenhum. Na mordomia, fazendo esse link, como eu falei para vocês aqui, né, de mordomia e Jesus falando, porque Jesus falou que a pessoa ia estar preocupada com ela mesma, não ia estar preocupada com as outras pessoas, não ia estar preocupada com o evangelho, sabe, que é o principal de tudo, né? Ali, então Jesus vem dando esse ensinamento para a gente já de muito tempo de mordomia. O principal, gente, como eu falo para vocês, na vida de um cristão é a mordomia. Se ele for um bom mordomo, ele nunca vai chegar atrasado no culto ou o que ele tiver que fazer para Jesus, porque o Senhor exige, né, pontualidade e tal, e nem no trabalho dele, né, trabalho secular, não chega atrasado. Então, a mordomia, ela faz com que o cristão ande ali, sabe, lado a lado com aquilo que Deus quer, entendeu? É porque eu acredito também que quando a gente começa a olhar pra gente, a gente vai esquecendo do outro, porque a nossa necessidade é importante, então a gente vai se priorizar e nunca olhar pro outro. E nas nossas conversas a gente tem falado muito sobre a questão do chamado do amor ao próximo, que é você olhar um pouco pro próximo e esquecer um pouco de você, não no sentido de você esquecer completamente de você, mas de você olhar um pouco mais para a necessidade do outro. Isso. Porque às vezes a gente está vivendo as nossas dores e a gente vai se afundando nas nossas dores e esquece que tem alguém às vezes precisando também de um abraço, de uma conversa, Sim. de um olhar. E às vezes tem gente clamando por socorro do seu lado. Sim. E pelo fato de você estar olhando para você, você acaba não dando importância para aquilo. E aí o índice de pessoas que tiram a própria vida, né, tá alto justamente por conta disso. A cada 45 minutos uma pessoa está tirando a própria vida. E dessa que tirou a própria vida,
20 pessoas tentaram, Nossa. entendeu? Então, assim, quando você olha para você, você esquece do outro. E às vezes o problema do outro é um problema sério que precisa da sua ajuda. Quando você entende a mordomia do amor, você ajuda a evitar coisas. Entendeu? É o que o pastor Sérgio falou, quando a gente vai servir, não ajuda o outro, a gente vai sendo cheio também, porque Deus vai cuidando da gente, né? Agora o pastor Sérgio linkou também a mordomia cristã ao mental. Fala pra gente, pastor Caio, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, né? Como eu já iniciei aqui, já entrei um pouquinho, a mordomia cristã, a mordomia do amor, tem muito a ver com a mente. Primeiro é detectar, como eu falei, né? O que o próximo necessita, né? Eu já vi e já presenciei várias vezes pessoas clamando por socorro, né? E eu estava ligado na hora, prestei atenção e fui lá e consegui, de certa forma, ajudar, né? Então, quando a gente ama, a gente presta atenção. E o mental é o seguinte: quando a gente se enche de amor, quando a gente se enche de amor pelo próximo, amor pela vida, amor pelas coisas, a gente não tem espaço para outras coisas, né? Falando tecnicamente, né, a gente sabe que tem muitos traumas e muitas coisas que acarretam inúmeros traumas, inúmeras crises, né? Porém, falando espiritualmente, a gente entende também que o amor, quando ele preenche, né, ele enche ali, a gente está selado pelo amor de Cristo, não tem espaço para outras coisas, né? Então, assim, quando você está com a mente sã, a mente cheia de amor, você consegue ajudar outras pessoas a amar, né? Se eu tenho, eu passo. Se ela tem, ela passa. Quem ama consegue amar. Quem é curado consegue curar, entendeu? E assim sucessivamente. Então a É gente acaba verdade. fazendo uma rede de cura, né? Uns vão curando os outros. E o interessante é que a mordomia cristã, linkando com o que ele falou, a mordomia cristã, ela valoriza muito o interior, entendeu? O interior. Uhum. Jesus, ele fala isso, né? Fala assim, ó, ele fala assim, quando ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quando a gente vai o interior, amor, né? Amor é uma coisa que a gente, um sentimento a gente não é palpável, assim, né? Não está dentro da gente. Então, corpo, alma, mente, sentimento, sabe, coração, tudo que a gente fala do interior do homem, não é isso? Uhum. A mordomia cristã valoriza isso, entendeu? Porque ela fala dessa forma. Se alguém estiver precisando de uma ajuda, seja uma ajuda assim de alimento, né? A Bíblia fala isso. Se a gente falar só do evangelho e não ajudar, a gente está errando, entendeu? E o amor, ele é também ensinar a fazer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. O trabalho do psicanalista, psicólogo, é auxiliar dessa forma e às vezes também ensinar a fazer, né? A palavra de Deus diz que Jeoás, quando ele vai até Eliseu pedir orientações, né, que ele ia enfrentar uma guerra contra os assírios, a palavra vai dizer que Eliseu manda ele pegar o arco e a flecha, Eliseu manda ele abrir a janela, ele pega, retesa o arco, e Eliseu pega, bota a mão por cima da mão de Jeoás e ensina ele a fazer. Depois Eliseu até fala, essa é a flecha da vitória do Senhor. E às vezes é isso que as pessoas precisam. As pessoas às vezes precisam de atenção. Às vezes é só você dar atenção e ouvido. Você para, ouve, a pessoa coloca para fora, você não sabe o trabalho que você está fazendo em benefício daquela pessoa. Entendeu? E às vezes é isso, é você ajudar. Fala, ombro, deita aqui no meu ombro, fala um pouquinho. A pessoa vai desabafar, colocou para fora, você ajudou, usou a mordomia, foi mordomo, né? Foi terapeuta e ajudou, e auxiliou ali na melhora da pessoa, entendeu? Então a mordomia cristã e o mental é isso, é você amar a ponto de ajudar. Uau, Isso aí. frase bonita. Mas é verdade. Agora, olhando para nós, sermos um mordomos de Cristo, é importante a gente estar atento que o fim dos tempos está chegando, né? E como a gente pode falar para as pessoas estarem atentas a isso?
a estar atento ao que você precisa gerenciar, porque o pastor Sérgio falou muito bem, a gente vai dar conta disso para Deus, a gente vai dar conta das nossas palavras, do nosso dinheiro, de quem a gente está ajudando, tudo isso a gente vai dar conta para Deus. Verdade. E esse dia está chegando, e parece que as pessoas não estão atentas a isso, né? A gente tem na Meta, a gente tem uma matéria chamada Desvendando o Futuro através do Passado. Olha o nome da matéria, a gente estuda lá. O que isso quer dizer? Lá no Oriente, a cultura é diferente da nossa, né? Uhum. Para eles, o futuro é na frente, não é o futuro Atrás. é atrás e o passado é na frente. A gente acha o contrário, né? A gente acha que o futuro a gente olha para frente, né? Uhum. O passado a gente olha para trás. Eles não. Eles é o contrário. E se você parar, tem lógica. Quer ver? Se eu perguntar a vocês o que vocês fizeram há meia hora atrás, vocês vão lembrar. Meia hora é passado. Tá na frente, você tá vendo? Agora, se eu te perguntar o que vai acontecer daqui a meia hora, você não sabe. Então tá atrás, o futuro tá atrás. Não é isso? E Jesus aplicou isso, quando a gente acabou de falar que Jesus falou assim, ó, você quer saber quando eu vou vir, não é isso? O fim dos tempos? Olha para os dias de Noé, ou seja, Noé já tinha vindo lá atrás, ou seja, passado, olha para o passado, você vai saber do futuro. Jesus ainda não veio, não é isso? Sim. Então aplicou para eles ali e para a gente também, né? Então ele falou, quer saber? Olha para os dias de Noé. Olha para os dias de Ló, ou seja, olha lá para trás que vocês vão ver o futuro. Então essa matéria, ela ensina muita coisa para a gente, sabe? Como aplicar, como gerenciar isso também, da vinda de Jesus, da volta de Jesus. E essa volta de Jesus, ele deixa para a gente bem claro que nós, como igreja, está escrito lá, né, que a gente tem que se preparar, né, isso, sempre preparado, o tempo todo, que a gente não sabe o momento certo, né, da igreja, do arrebatamento, a gente não sabe o momento da gente estar com ele, né? E através dessa matéria, a gente aprende muitas coisas, sabe? Aprende que esse tempo agora que a gente está vivendo, nós somos como é que eu vou dizer para a gente assim, para a gente poder entender? Nós somos a geração do arrebatamento, entendeu? Nós somos a geração do arrebatamento, de tudo que veio acontecendo, que aconteceu, que a Bíblia falou para a gente que iria acontecer, sabe que já aconteceu, né? Então a gente é a geração do arrebatamento. A gente é a geração que a gente vai ver o arrebatamento. Vai ver, que eu digo assim, vai acontecer com a gente, né? Entendeu? Tudo que o mundo mostra pra gente, os acontecimentos do mundo, foram acontecimentos que a Bíblia falou que ia acontecer, não é isso? Ia acontecer aquilo, e a gente tá olhando para isso aí, olhando para o futuro, e às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A mordomia ela é linkada com o fim dos tempos por isso. Porque quando você deixa de amar o próximo como você se ama, você está deixando de seguir um princípio, uma norma. Quando você deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, você também está quebrando outro princípio, né, que o nosso Senhor estipulou para a gente. E a gente só consegue estar do lado de alguém que a gente conhece, né? Só consegue servir a um Senhor que a gente conhece. Como que a gente vai estar com alguém que a gente não conhece? Entenderam? Então a gente tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a Jesus, saber o que Ele quer, para daqui a pouco, quando Ele vier buscar a igreja dele, a gente está junto com Ele, né? Eu acho que fim dos tempos tem muito a ver com o presente também. Por quê? Porque é o que você faz hoje que vai determinar para onde você vai. Entendeu? Então, assim, crer em Jesus, né? Você crer em Jesus é primordial. A Bíblia, ela aponta para Jesus. Ela aponta que Jesus existe. Quando você vai para o hebraico, né? A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, a segunda é o Bet, né? Então, para um Deus organizado, começar a Bíblia por Aleph seria o normal, né? Deus é organizado a começar, mas ele começou por Bet. E ele termina a Bíblia com 1.
Só que quando você pega essas duas letras, Lá no Apocalipse, no caso. lá no Apocalipse, No quando você Apocalipse. termina em Apocalipse é com 1. Quando você pega essas duas letras e junta, aparece a palavra filho, Ben. Quer dizer, do início ao fim aponta para o filho. Então, se eu creio em Jesus, eu creio que ele vai voltar e eu tenho que estar preparado para isso. Né? Ele só é ruim o fim dos tempos para quem está despreparado. Para quem Nossa, está muito bom preparado, Sim. a gente está ansioso por isso. Né? É. A gente está ansioso para que isso aconteça. Então, para quem está despreparado, é ruim. Mas para mim, não. Eu estou preparado. Não, e o interessante é que o mesmo. apóstolo Paulo fala isso. Ele fala que nós, a igreja não é pego de surpresa, entendeu? Quem acha que é pego de surpresa não é a igreja, não. O Paulo que fala isso, né? Lá na Bíblia, fala que a gente está ali, ó, esperando o nosso Senhor, o nosso noivo, sabe, chegar, sabe? Então a igreja em si do Senhor Jesus, ela vai estar preparada, sabe, esperando isso aí. Agora, quem falta alguma coisa, eu sempre, todos os dias eu falo que falta alguma coisa para mim. Porque o dia que eu pensar que tá bom, sabe, eu acho que vai estar errado. Então, todos os dias eu aprendo alguma coisa, todos os dias eu quero saber de alguma coisa, todos os dias eu quero estar linkado com Deus para que Deus possa falar alguma coisa para mim. É essa questão do presente, né? Você se alimentar diariamente, né? E se preparar suas vestes, porque quando chegar o dia, né, das bodas do Cordeiro lá, a gente vai ter que estar tudo certinho, alinhado, porque senão a gente fica. Isso Com aí. certeza. E o mais interessante nisso tudo é a Bíblia, ela, como o pastor Caio falou, a Bíblia ela é toda cristocêntrica, né? Do começo ao fim é Cristo, é o Filho, né? E se Deus deu essa honra para o Filho, quem somos nós, né? A gente tem que pegar e dar essa honra sempre para o Filho, sempre estar olhando para o Filho, sempre olhando para Jesus, sabe? Que é o caminho, né? De tudo. Com certeza. Nossa, gente, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje, com Verdade. certeza. Mas a gente precisa encaminhar para o final, infelizmente. Eita. Mas a gente sempre pede para deixar um combustível para a semana do pessoal. Então a gente vai pedir primeiro pro pastor Sérgio, depois pro pastor Caio, deixar um combustível aí para essas pessoas. Ó, como eu sempre falei, né? É o que eu gosto, que eu amo muito, sabe? É as pessoas se respeitarem, sabe? Se amar sempre, sabe? Amar um outro, respeitar. Porque quando tem respeito, né? A qualidade aumenta, né? De relacionamento, de vida, né? Cada um na sua área, cada um no seu momento. Então, é isso. É amar mais, sabe? E respeitar mais. Amar com o amor de Jesus, né? Jesus, É é possível. possível, é possível. É possível. Pastor Caio. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar em Atenas, ele fala uma frase que é: nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Então, assim, o nosso combustível não pode ser diferente, né? Porque é nele, é por ele, é para ele, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, que o pessoal possa viver nele, viver ele, né? E vir para o radical, porque ele está no radical. Amém. Com certeza tá. Uau, gente, muito bom, papo muito bom aqui. A gente aprendeu muito hoje. E antes da gente terminar, você não Duas pode coisas. deixar de se inscrever Duas no coisas. canal, de curtir esse conteúdo, né? Deixa seu like aí e comenta, por quê? O algoritmo vai entender que esse é um conteúdo relevante, vai passar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir disso, né? Afinal, Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto, porque quem está pronto, a gente aprendeu aqui hoje, não tem medo, né? Está ansioso para isso. E quem assistiu até aqui, digo, o que a pessoa comenta? Mordomia. Comenta aqui embaixo, mordomia. E não se esqueça de ativar o sininho. Que aí você recebe também quando nós estaremos trazendo novos vídeos para vocês. É isso aí, galera. Muito obrigada, gente. A gente Valeu! agradece, né? Tchau.